Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar, na verdade, dar continuidade ao nosso estudo de movimento circular uniforme. A gente já falou nas aulas anteriores sobre velocidade linear, falamos sobre frequência, relação entre frequência e período, diversas outras situações características do movimento circular uniforme, e agora a gente vai dar continuidade falando de velocidade angular. Pessoal, como vocês estão observando aí, a gente vai só recaracterizar, revisar alguns assuntos em relação a essa imagem que vocês estão observando aqui. Nós podemos perceber que tem um objeto, uma partículazinha, realizando aqui um pedaço de movimento circular, né? Seria um arco de círculo. Mesmo que seja só um pedacinho, se a velocidade dele for constante e o raio de curvatura permanecer constante, a gente pode dizer que ele está sim em um movimento circular uniforme. Para esse movimento circular uniforme ocorrer, é necessário que exista uma aceleração centrípeta que é em decorrência de uma força centrípeta nessa mesma direção e sentido, que aponta, obviamente, para o centro dessa curvatura, dessa circunferência. E a gente pode considerar, né, deve considerar que a velocidade em módulo permanece constante. Então, nesse momento, a velocidade aqui é representada por esse vetor vermelhinho, e a sua velocidade vai permanecer com o mesmo módulo, apesar de mudar a direção e sentido. Agora, fazendo uma análise aqui, após um intervalo de tempo, após decorrer um intervalo de tempo, a gente pode dizer que esse camarada vai chegar, vai atingir algum outro ponto dessa trajetória, né, circular, dessa circunferência. Esse deslocamento angular, ela está representada aqui por esse delta θ. Então, a velocidade angular, representado pela letra grega ômega, vai ser delta θ, que é o deslocamento angular, dividido pelo intervalo de tempo, beleza? Só que agora, acontece que esse ângulo, se a gente utilizar graus por segundo, graus por minuto, a gente pode até utilizar o ângulo com essa nomenclatura, com essa unidade de ângulo, não tem problema. Só que a grande questão é que no SI nós não costumamos utilizar grau como unidade de ângulo. Então a gente precisa aprender aí a fazer a correspondência entre grau e radiano, tá? Assim como a gente pode medir distância lá na velocidade, quando a gente vai calcular a velocidade média, velocidade instantânea, assim como a gente pode calcular a distância, medir a distância em milha, quilômetro, metro, só que a unidade padrão é o metro, para ângulos é a mesma coisa. A gente pode medir em graus ou radianos, mas o padrão que nós precisamos utilizar é radianos. Vamos aprender agora a fazer essa conversão aí, de grau para radiano. Não é difícil a gente entender que o deslocamento linear, esse deslocamento aqui, ó, em azulzinho, representado em azulzinho, ele é dado pelo ângulo, pelo deslocamento angular, vezes o raio de curvatura dessa circunferência, tá? Essa é uma equaçãozinha geral que relaciona aí uma grandeza de deslocamento linear com uma grandeza de deslocamento angular, tá? A partir daí, vamos pensar o seguinte. Imagine, então, que você deu uma volta completa. Esse delta θ aí é uma volta completona. Nós sabemos que o deslocamento vai ser a própria circunferência. E também, não, vocês já sabem, já têm conhecimento disso, que a circunferência ela é medida por essa equaçãozinha aqui, ó, 2πr, tá? Agora, vamos analisar o seguinte, essa primeira equação com essa segunda equaçãozinha aqui, ó. Nós temos que o deslocamento é o ângulo de deslocamento angular vezes o raio, não é isso? Olha, o deslocamento está aqui, o ΔS está aqui, é a própria circunferência, tá bom? Em uma circunfa completa, o Δθ, que está em pretinho, corresponde a 2π vezes o raio. Ou seja, esse 2π aqui, gente, é o deslocamento angular para uma volta completa. Então, nós podemos fazer a seguinte correspondência. Para uma volta completa, o ângulo Δθ, o deslocamento angular, são 2π radianos. Radianos é a unidade padrão para ângulos, tá? Então, 2π seria a medida do ângulo, enquanto que o radiano é a unidade padrão, de acordo com o SI, Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Veja bem, a gente pode representar radiano da forma abreviada, rad, tá bom? Rad. E nós sabemos que 2π radianos, então, corresponde ao ângulo de uma volta completa, logo vai equivaler a 360 graus. A partir dessa informação, você sabendo que 2π radianos corresponde a 360 graus, você pode fazer uma regrinha de 3, fazer uma proporção aí para achar qualquer correspondência entre grau e radiano. Exemplo, vamos lá.
já sabe que o ângulo, né, de uma volta completa são 2π. Nós sabemos que 2π corresponde a 360 graus. Agora, se você quiser saber a correspondência de qualquer ângulo, gente, para radianos, para deixar de acordo com a unidade padrão de ângulo, basta você colocar aqui, ó, ângulo embaixo de ângulo, quer dizer, grau embaixo de grau, e radiano embaixo de radiano. Isso aqui são 2π radianos, certo? Aqui são 360 graus. Ah, vamos verificar 90 graus. Quantos radianos nós teremos? 90 graus vai ser x radianos. Aí vocês sabem, né, gente? Multiplica aqui cruzado, vai dar 360 vezes x, 360 vezes x, tira esse grauzinho aqui, a gente só precisa colocar o valor numérico mesmo, vai ser igual a 90 vezes 2π. 90 vezes 2, beleza? Esse 360 está multiplicando, eu passo ele para lá dividindo, então vai ficar x é igual a 90 vezes 2π sobre 360. Vamos agora fazer alguns cortes aqui? Ó, eu posso cortar esse 2 com esse aqui. Eu simplifico, na verdade, divido por 2 em cima e embaixo. Embaixo fica 180. 90. A gente pode dividir por 90 em cima e embaixo. Embaixo vai dar 2, em cima vai dar 1. 1 sobre 2, meio π. Então, x aqui corresponde a π sobre 2. A unidade que nós estamos utilizando para o x é o radiano. Então, o x aqui vai ser π sobre 2 radianos. Ok, gente? Então, uma regrinha de 3 simples, a gente consegue fazer a correspondência entre grau e radiano. E é importante fazer essa correspondência porque a unidade padrão para velocidade angular, tá? Na física, nós vamos expressar a velocidade angular em radianos por segundo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, para a tabelinha novamente. Voltar a compartilhar aqui a nossa tela. Esse círculo trigonométrico e a posição inicial está aqui, ó, no 0 grau. Beleza? Então, à medida que ele percorre aqui esse círculo trigonométrico, ele chega a 30 graus. Aqui os ângulos notáveis, né, que a gente sempre costuma utilizar aí, de seno e cosseno e tangente. Então, à medida que você vai percorrendo aqui, legal, ele percorre um certo deslocamento angular que pode ser medido em graus. Mas é importante a gente fazer essa correspondência. Bom, vamos lá. A gente sabe que 360 graus, uma volta completa, 360 graus, são 2π, não é isso? Então, se a gente vir para cá, ó, 360 graus, ou vai ser 0π, ou seja, deslocamento angular 0, certo? Ou uma volta completa chega a 2π. Ó, retornando aqui, ó, 90 graus, a gente acabou de calcular lá, né? 90 graus, π sobre 2 radianos. Então, olha só, 90 graus tá aqui, certo? Ele corresponde a π sobre 2 radianos, certo? E é importante você saber essa correspondência. Poxa, meia volta. Se uma volta são 2πs, meia volta vai ser a metade disso. Metade de 2πs é π, né? Então, nós podemos verificar que para 180 graus, nós temos π radianos. Então, o deslocamento angular seria de π radianos. Gente, é só fazer a correspondência usando essa regrinha de 3 aqui, que vai ser sucesso absoluto. Tudo bem, pessoal? Então, aprendam e saibam. É importante vocês expressarem deslocamento angular. Para calcular lá a velocidade angular, é importante que você expresse o deslocamento angular em radianos e não em graus. Tudo bem, pessoal? Bom, dando sequência aqui, a gente vai fazer algumas deduções agora. Bom, se a gente sabe que a velocidade angular, então, é o deslocamento angular sobre o tempo, sobre o intervalo de tempo, poxa, vamos fazer algumas deduçõezinhas fáceis. Imagine, então, o seguinte. Numa volta completa, nós sabemos que o ângulo, o deslocamento angular, são 2π, 2π radianos. Tá? E a gente sabe também que o intervalo de tempo necessário para dar uma volta inteira é um período. Então, fica fácil a gente fazer as deduções. Que a velocidade angular vai ser o ângulo sobre o intervalo de tempo. Beleza? Então, não é tão difícil a gente entender que o ângulo, perdão, botei ΔQ, mas é Δθ. Então, o deslocamento angular para uma volta inteira são 2πs. O tempo necessário para dar uma volta é o período. Logo, daqui nós obtemos que a velocidade angular vai ser 2π sobre o período. É uma equaçãozinha que nós podemos utilizar. Não é difícil a gente entender também o seguinte. Sabendo que ômega é igual a 2π sobre o período, eu posso escrever isso
Deslocando o período um pouco para a direita, ficaria assim, ó, 1 sobre o período, certo? Ômega 2π vezes 1 sobre o período. Nós sabemos que isso aqui corresponde à frequência f. Logo, a gente pode também escrever a velocidade angular como 2π vezes f. Outra forma de escrever a velocidade angular. A gente pode encontrar também a correspondência entre velocidade angular e velocidade linear, a relação matemática entre esses dois. A gente sabe que a velocidade, nós já calculamos isso na aula anterior, a velocidade corresponde a 2πr, que é a distância, uma circunferência, dividido pelo período, ou 2πr vezes a frequência. Olha que maravilha. Se você pegar esse 2πf, nós já sabemos que 2 vezes π vezes f, o que está em azulzinho aqui, nós já sabemos que é a própria velocidade angular. Então, se eu pego a velocidade angular e eu multiplico pelo raio, nós temos a velocidade linear. Temos que a velocidade linear vai ser, ó, isso aqui é o ômega, isso aqui é a velocidade angular, isso aqui, ó, velocidade angular, que multiplica pela variável aqui que estava faltando. Velocidade linear é ômega r. Se nós quisermos aqui transformar, passa-se r para cá dividindo, nós temos que velocidade angular vai ser a velocidade linear sobre o raio r. Um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo. Galera, isso é frequência. Número de voltas por unidade de tempo é frequência. Então, vamos anotar aqui no cantinho. Ó. Frequência corresponde a 15 voltas por segundo. Isso é hertz. Segundo é menos 1, unidade padrão de frequência. Tá? Segundo é menos 1 ou hertz. Você pode escrever da forma como você achar mais apropriado. Em uma circunferência de 8 centímetros de raio. Vamos anotar essa informação também. O raio dessa circunfa vale 8 centímetros. A sua velocidade angular, o seu período, sua velocidade linear são, respectivamente, então eu quero saber velocidade angular, não sei quanto vale. Quero saber o período, não sei quanto vale também. Período, não sei quanto vale. E a velocidade linear, não sei quanto vale. Vamos calcular essas três variáveis aí. Velocidade angular. Tá? A velocidade angular, vou colocar aqui, ó, vai ser igual a 2π vezes a frequência. Olha que maravilha. Aqui sai diretamente. 2π vezes a frequência dá 15. Então, 2π vezes 15. Isso aqui dá 30π. Qual a unidade disso? Gente, eu estou utilizando os ângulos em a unidade padrão de frequência. Então, o ângulo aqui, ó, a velocidade angular, vai ser em radianos. Unidade de deslocamento angular por segundo. Então, são 30π radianos por segundo. Ó, o período, eu sei que o período é o inverso da frequência, 1 sobre f. Cara, o período é 1 sobre f, tá aqui, tá aqui. Não, 1 sobre 15. 1 sobre 15. Vou calcular isso aqui? Período é tempo, né? Vou calcular isso? Não, eu vou deixar ele assim mesmo. Segundo, eu vou colocar em azulzinho, só para ficar no mesmo padrão, que corresponde à unidade. Só com essas duas informações, se você for no enunciado, você consegue chegar a uma resposta, porque você elimina as demais, tá? Mas vamos calcular só para demonstrar como nós podemos utilizar aquelas relações matemáticas ali, relação entre grandeza linear e angular, para colocar em prática mesmo, porque não seria necessário. Se você tiver no Enem, obviamente, você calculou duas informações, já é o suficiente para marcar o X, marca o X e vai para a próxima, você tem tempo contado para cada questão. Mas aqui a gente tem tranquilidade, a gente pode resolver e chegar aos valores sem problemas algum. A velocidade linear, a gente pode fazer essa equaçãozinha aqui, ó. A velocidade linear vai ser ômega vezes o raio, Ômega, velocidade angular, vale 30π. 30π, que multiplica por R. R vale 8 centímetros. Como as unidades lá no enunciado, aliás, nas alternativas, estão em centímetros por segundo, você não precisa converter de centímetro para metro, nem nada disso. É só calcular. 30 vezes 8 vai dar 240. A alternativa correta, então, seria 30 radianos, não, 30π radianos. Tá aqui, ó. Rapaz, na verdade,
não precisava nem calcular as outras variáveis. Só descobrindo aqui a velocidade angular, você já chega à resposta. 30 pi radianos, 1/15 segundos e 240 pi. Faltou aqui o pi, ó. 240 pi centímetros por segundo. Vamos lá, vamos pegar esse exemplo aí da correia. A gente vai sempre supor, gente, que as correias ou correntes, seja qual for o dispositivo em que você transfere, consegue transmitir a rotação de um sistema para o outro, em que não haja deslizamento nem da corrente, nem das engrenagens, e nesse caso, nem das polias, entre as polias e a correia. Tá? Sem ter deslizamento, nós podemos concluir o seguinte, que a velocidade da corrente, em qualquer ponto aqui, o módulo da velocidade da corrente tem que ser o mesmo. Porque pensa, se você tivesse qualquer elo desse aqui, qualquer elo, se movimentando mais rápido do que outra parte, outro elo, você teria um deslocamento maior em uma parte, uma seção dessa corrente, do que comparado a outra região, e por consequência disso, você teria tensão, um estiramento das correntes e ela poderia se romper. Então, a gente sempre vai partir dessa premissa. Nesses sistemas que nós estamos observando, ó, na correia do primeiro exemplo, mesma coisa. A velocidade que nós tivermos na roda A, vamos chamar isso de roda A, tá? Ou polia A, precisa ter a mesma velocidade na periferia da roda ou polia B. Sempre comparações nas regiões periféricas, que é onde essa correia está em contato no primeiro exemplo, é onde a corrente está em contato no segundo exemplo, e é onde está em contato os dentes dessas duas engrenagens. Nas regiões periféricas, nas regiões externas dessas engrenagens, ou dessa catraca e coroa, ou dessas duas polias, nas regiões externas, as velocidades precisam ser as mesmas, possuir o mesmo módulo. A gente vai partir dessa premissa para fazer todas as análises quando se trata de transmissão. Bom, a gente concluiu o quê? Que a velocidade aqui, ó, nessa corrente, ela precisa ter o mesmo módulo, tá? Então eu chamei essa velocidade aqui, ó, na periferia de RA, da coroa A, eu chamei de VA, a velocidade VA. É a velocidade na periferia do sistema A. E chamei de VB a velocidade na periferia da catraquinha de raio RB. Tá? Vamos partir dessa premissa de que VA é igual a VB. As velocidades precisam ser iguais ali nas regiões periféricas. A partir daí, a gente consegue fazer uma série de análises. Então, nós temos uma coroa A de raio RA e nós temos conectada a ela uma catraquinha de raio RB. Tá? Nós sabemos que se você girar essa coroa, poderia ser nesse sentido. Tá? Girar com uma velocidade angular ômega A, consequentemente você vai gerar uma velocidade angular ômega B. Tá? Nós sabemos que a velocidade nesse pontinho aqui, ó, o VA, precisa ser igual à velocidade nessa região aqui também. Vamos chamar de VB. Tá? A gente pode até colocar VA, vetorial, mas os módulos, a gente está falando dos módulos, tá? Bom, considerando que VA é igual a VB, a gente pode fazer a análise que eu havia sugerido para vocês. Bom, primeira coisa, velocidade. A gente já viu em alguns slides anteriores, né, alguns minutinhos, a gente já viu uma correspondência de velocidade linear com velocidade angular. Então, para você transpor, levar, transformar essa grandeza física em algo angular, basta você multiplicar pegar o valor angular e multiplicar pelo raio. Né? Então, nós temos que a velocidade angular em A, vezes o raio em A, a gente está analisando essa coroa aqui, tá? De raio RA. Ela precisa ser igual ó, à velocidade no ponto B, mas a velocidade no ponto B é ômega B vezes R de B. Qual análise nós podemos tirar a partir dessa relação matemática? Nós teremos outras relações matemáticas também. A gente pode
tirar várias conclusões. Por exemplo, a gente pode afirmar que caso, imagina que isso seja o sistema de uma bicicleta com diversas marchas, tá? Bicicleta de 24 marchas. Eu tenho aqui 3 coroas de raios diferentes, tá? E nós temos aqui outras catracas de raios diferentes em que nós podemos associar. A gente pode juntar um raio A aqui menorzinho com um raio RB maiorzinho aqui, ou inverter a situação. Tá? Então imagine que agora eu troquei a marcha aqui na coroa. Eu modifiquei, coloquei um raio maior. Aumentei esse raio aqui. Bom, com isso, para essa igualdade permanecer valendo, válida, o que vai ser necessário de ocorrer com a velocidade angular? A velocidade angular está relacionada com o giro, né? Quanto maior a frequência, maior a velocidade angular. Tem a ver com a forma, a velocidade com que ele gira, certo? O que vai decorrer com a velocidade angular? Ela cai. Olha a compensação aí. Se eu aumentei o raio da minha coroa, consequentemente a velocidade angular cai, reduz o seu valor. É o que ocorre quando você coloca numa marcha mais pesada. Você mudou a coroa para um valor maior, o que aconteceu? Pá! Logo de cara, a velocidade angular ela reduz. Mas e aquela compensação que eu falei com vocês? Se ela reduziu a velocidade angular, você sente inclusive que ela fica mais pesada, né? Como se ficasse mais pesada, você precisa de mais força para manter aquela situação. Tá? A compensação que você vai ter vai ser a seguinte: você pode pedalar menos, um número menor de vezes, você vai reduzir a movimentação dos pedais, a velocidade com que você gira os pedais, você reduz. Em consequência, você percorre uma distância maior, entende? E exercendo uma força maior também. Você precisa ter uma força maior nas pernas para você conseguir manter aquele movimento. É a compensação natural que nós temos no universo, tá? Então a gente pode fazer a seguinte relação, cara, se esse raio aqui é o dobro desse, esse vai girar 2 vezes mais rápido, tá? Uma compensação natural existente aí em todo esse processo. Beleza, pessoal? Vamos continuar o raciocínio agora. Nós podemos reescrever isso aqui, ainda modificar algumas informações aqui. Por exemplo, a velocidade angular, eu sei que é 2π sobre o período, né? Vezes RA, o período de A. A velocidade angular, eu sei que é 2π sobre o período aqui em B. Esse bichinho aqui em B. Isso aqui vezes o raio RB. Corto 2π, que está dos dois lados. Vai sobrar o quê dessa informação aqui? Nós podemos também escrever isso como RA sobre TA. RA sobre TA é igual a RB sobre TB. Aqui, ó. RA sobre TA é igual a RB sobre TB. Tá bom? E para finalizar, a gente sabe que 1 sobre o período, é a própria frequência. Então nós podemos também trocar essa equação aqui pela frequência. A frequência no ponto A vezes RA é igual a frequência no ponto B vezes RB. Beleza, pessoal? Então é isso aí. O raciocínio é bem semelhante, né? A gente pode dizer o seguinte: se o raio desse bichinho aumentou, a frequência dele tem que diminuir para essa igualdade continuar sendo válida. Tá? A partir dessas 3 equações aqui, você pode fazer qualquer análise. Na verdade, não é a partir dessas 3 equações, é a partir disso aqui. Ó. A velocidade na periferia de A tem que ser igual à velocidade na periferia de B. Tá? Essa informação é fundamental. E agora, quando se trata de engrenagens, só muitas vezes você não consegue, você não mediu o raio das engrenagens, mas você pode simplesmente contar. Você pega a engrenagem, conta quantos dentes ele tem. Gente, perfeito. Por quê? A proporcionalidade entre raio da engrenagem e o número de dentes, elas são totalmente proporcionais. Então você pode simplesmente, tá vendo essas equações aqui, ó, que a gente já escreveu ali? Ao invés de você botar o raio, você pode, no lugar do raio, colocar o número de dentes. Se você tiver essa informação, você pode simplesmente colocar o número de dentes, substituir pelo raio.
Tanto é que as equações, ó, como vocês podem observar aí, ó, elas simplesmente modificam, viram praticamente a mesma coisa, só que no lugar onde tinha raio, virou um número de dentes, tá bom? Mas o processo é exatamente igual. Para fechar, então, a aula de hoje, a gente vai resolver esse probleminha em transmissão em bicicletas. A figura representa esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Na bicicleta, a coroa A de raio RA igual a 10 centímetros, conexa a catraca B de raio 5 centímetros. Vamos anotar aqui, então, todas as informações que nós temos. Esse tipo de problema você pode até, às vezes, resolver mentalmente, tá? A partir das informações que nós obtivemos daquelas equações anteriores. Girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, o ciclista pedala 4 vezes por segundo. O que significa pedalar 4 vezes por segundo? A frequência aqui, ó, é igual a 4 Hz. 4 voltas por segundo, certo? Então, a frequência da coroa A corresponde a 4 Hz. Determina a velocidade de movimentação. Eu quero saber qual é a velocidade aqui, ó. Qual a velocidade aqui, na roda, na extremidade da roda. Eu vou chamar de VC, tá? VC, velocidade na roda C. Olha, vou utilizar lógica. Inicialmente, pelo menos na parte inicial, eu vou utilizar lógica. Eu poderia também utilizar a parte matemática, eu poderia colocar o seguinte, que a velocidade aqui é igual à velocidade aqui. A partir disso, você descobre qual é a frequência de rotação, porque ó, você tem que FA vezes RA é igual a FB RB. Tá? Então, nós poderíamos utilizar essa relação entre a catraca A e a coroa A e a catraca B. Tá? Só que a gente vai utilizar só a lógica. Vamos lá. Esse raio corresponde a 10 centímetros. Esse é a metade do raio. Se ele reduzir o raio pela metade, qual é a compensação? Vai ter uma frequência 2 vezes maior. 2 vezes maior que isso. Ou seja, a frequência de rotação da catraca FB, que também vai ser a mesma frequência de FC, porque afinal de contas a catraca é conectada à roda pela reação. E os dois têm a mesma velocidade angular, tá? Vai ser igual a 8 Hz. A partir daí, fica fácil, porque você quer calcular a velocidade no ponto C. Velocidade no ponto C vai corresponder ao quê? Ao quê? Ao quê? Velocidade é ômega. Ômega vezes R? Não, eu não tenho ômega. Então, eu vou utilizar a velocidade é 2πr. Nesse caso, eu vou chamar de RC, que é dessa roda aqui, a roda RC, vezes a sua frequência. Tem a frequência, tem o raio, tem todas as informações necessárias. Então, VC, velocidade no ponto C, ou melhor, na extremidade da roda C, vai ser igual a 2. Ele pediu para considerar valendo quanto? Não informou aqui, né? Bota em função de π mesmo. Deixa em função de π aí, tá? 2 vezes π vezes. O raio no ponto C é 40 centímetros. A frequência vale 8. Dá 640 π. Qual a unidade que nós vamos utilizar aqui? Vamos utilizar centímetros por segundo, porque hertz é volta por segundo. Então, vou colocar 640 centímetros por segundo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham sacado, manjado aí a nossa aula. E se tiver dúvida, cara, manda mensagem que eu respondo, tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço, beijinho, beijinho e tchau.